Caros amigos, tudo bem? Essa foi uma semana meio atípica, né, com um feriadão e com o início de uma guerra. Mesmo assim, nós temos algumas coisas para tratar aqui do nosso país, que as coisas estão acontecendo, né, e a gente tem que estar sempre atento, tem que sempre estar trazendo informação aí para vocês. Eu queria agradecer muito às pessoas que estão acompanhando esse canal, que estão compartilhando, que estão falando sobre esse canal. Pô, muito obrigado a vocês. Eu tento fazer assim o melhor de mim, né, dar um pouco de informação e um pouco de opinião, exatamente para ajudar vocês a formarem a sua própria opinião, que é muito importante hoje, a gente está aí ligado, entendendo como as coisas estão acontecendo. Bom, se vocês quiserem fortalecer ainda mais esse canal, divulguem, compartilhem, isso vai ajudar muito, viu? Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. Tempos de guerra. Mas antes de entrar na questão do Oriente Médio, que tomou o noticiário no mundo inteiro e no Brasil também, vamos falar um pouquinho do que aconteceu na semana, né? Algumas coisas aí que estão desenvolvendo na CPI das ONGs da Amazônia. E provavelmente essa CPI será prorrogada, porque muita coisa está aparecendo, né? Uma das coisas é que chamaram lá o Instituto Amazon, mas como exemplo, né? Mas isso está acontecendo com várias ONGs de lá, para ver a questão, inclusive, de pagamento de pessoas, né, de quem opera essas ONGs. E chegou-se à conclusão que 80% dos recursos que vão para o Amazon, que é um dos maiores institutos, né, e ONGs da Amazônia, vai para a folha de pagamento, né, pagamento ali dos conselheiros, da diretoria e tal, papapá. Então, na verdade, apenas 20% é investido na Amazônia. Então, o que revela que isso daí é apenas uma estrutura de poder de um Estado paralelo, né, que usa vamos dizer, do discurso, né, o discurso ambientalista, para angariar fundos e se sustentar. Na verdade, pagar sua folha de pagamento e, vamos dizer assim, com salários poupudos, né, não é uma coisa assim, a gente ganhando para mais de 30 mil reais ali, exatamente para fazer isso, mais viagens, mais deslocamento, né, vão lá para a Europa, pegam essa Índia L'Oréal, né, que pega esse pessoal que quer o povo, vamos dizer, numa situação primitiva, mas estão lá em hotéis 5 estrelas, né, estão comendo em grandes restaurantes, falando para plateias em ambientes climatizados. Isso fica muito evidente, né, que se trata apenas de uma estrutura para sugar recursos, né, parasita, né, para sugar recursos públicos, recursos internacionais, para sustentar essa camarilha, né? E também, essa semana, nessa mesma CPI, foi lá depor um pessoal do IBGE para falar exatamente daquela denúncia que já estava rolando, né? Que foi a questão do censo lá que dobrou a população indígena do país. Nada é feito à toa, né? Tudo está dentro de um sistema de poder e controle. Então, qual foi o objetivo, né? Por que se deu a duplicação, né? Dobrou a população indígena? É porque exatamente essas ONGs, elas operam dentro das comunidades, né, de pessoas miscigenadas, né, populações ribeirinhas, populações miseráveis da Amazônia, as convence a se autodeclararem indígenas para que elas, ONGs, comecem o processo de demarcação dessas terras e elas passem a ter o controle dessas terras, porque quando uma reserva é demarcada fica muito ruim, inclusive muito difícil para o Estado atuar lá dentro, né? Então, tudo pode acontecer, porque a atuação do Estado fica muito limitada. Então, esse é o outro poder paralelo que existe no Brasil, né? Existe o poder paralelo das armas e existe o poder paralelo do discurso. As ONGs, a grande maioria das ONGs da Amazônia, né, elas estão nessa segunda categoria. Acontece que existem sim ONGs sérias, né, organizações não governamentais sérias que fazem um grande papel, né, de apoio às políticas públicas do Estado. A gente tem que apoiá-las, né, institutos, fundações, ONGs e tal, mas existe muito joio misturado no trigo. Então, e essas pessoas têm que de alguma forma ser freadas, e eu acho que a CPI está chegando num ponto muito interessante desse trabalho. Bom, outra coisa que aconteceu em Brasília, o problema lá, o ministro Flávio Dino está em maus lençóis, né? O nosso ministro ali da Justiça e Segurança Pública, após semana passada ter anunciado um plano aí de segurança, de reação, né, à criminalidade, principalmente focado em ações em Rio e Bahia, né, que são os estados mais violentos, onde o crime organizado está matando muita gente. No dia seguinte, 4 médicos foram fuzilados ali na orla da Barra da Tijuca e uma família inteira foi chacinada lá na periferia de Salvador, inclusive uma mulher grávida. Enfim, não há qualquer tipo de moral, né, vamos dizer, respeito à autoridade do ministro. O ministro também, ele passa a desrespeitar o parlamento quando ele não comparece às convocações. Parece que foi a terceira convocação que ele não apareceu ali numa das comissões da Câmara dos Deputados. Inclusive parte ali da nossa Constituição, né, que o ministro tem que comparecer sim quando é convocado, né, é uma das funções do parlamento esse tipo de interlocução com o Executivo, e ele
dessa vez não havia nada na agenda oficial, então a desculpa ali ficou ruim. O Paulo Bilinski, que é um deputado ali da bancada da bala, né, lá de São Paulo, pediu, inclusive, o indiciamento, né, do ministro em crime de responsabilidade por ele não ter comparecido a terceira vez lá. Da mesma forma, um senador, né, lá da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro está construindo um relatório paralelo, né, afinal de contas, o governo dominou a CPI ali e direcionou aquilo da forma que quis, né, uma coisa extremamente curiosa, que a gente vê ali os parlamentares de esquerda, né, chamando a todo momento aqueles vândalos e tal, pessoas que se excederam naquele dia, quebraram patrimônio público, de terroristas, e se recusam, né, a chamar o grupo Hamas, que inclusive decapita bebês, né, taca fogo em pessoas, estupra, mata indiscriminadamente, como terroristas. É uma coisa assim que não dá para entender, né? Sinceramente, eu não entendo. Mas, em todo caso, dentro desse relatório paralelo que está sendo apresentado, o ministro está sendo também indiciado em crime de responsabilidade por omissão, né? No dia 8 de janeiro, e também por ter se recusado a apresentar as imagens. Aquela coisa ficou muito feia, né? A questão das imagens que desapareceram, né? E a gente vê claramente que ali houve, sim, uma ação intencional do governo em exatamente potencializar aqueles atos, né, e estimular o vandalismo mesmo, deixar a coisa correr solta, né, o quebra-quebra, exatamente para poder criminalizar a direita. O que parece que pelas pesquisas, né, e pela ineficiência desse governo não deu muito certo. Eu sempre disse que essa perseguição ao ex-presidente ela ia ter um efeito reverso, é o que está acontecendo inclusive nos Estados Unidos. O Donald Trump, em pesquisa recente feita lá, está 9 pontos à frente do Biden, né? E ele foi caçado, perseguido pela justiça, pelos deputados e tal, todo mundo ali, os progressistas, querendo destruir. Quando você vai para esse tipo de expediente, você, pelo contrário, ao invés de você destruir, você fortalece, né? Porque as pessoas reconhecem o que é uma injustiça. E é o que está sendo feito, né? Assim, sistematicamente. E é óbvio que o ex-presidente está crescendo, né, nessa onda de perseguição, e acho que vai ser um tiro no pé, assim, total, prender o ex-presidente, porque não há motivo nenhum para isso. E se as pessoas acham que isso daí vai, de alguma forma, diminuir a figura dele, muito pelo contrário, só vai fazê-lo crescer, né? Bom, uma das coisas que a gente vê também, e eu venho acompanhando, isso não é de hoje, né, mas se intensificou mais essa semana, foi a questão de vídeos com denúncias lá no Nordeste, né, da falta de água, né, de algumas seções dos canais ali da transposição do Rio São Francisco terem sido fechadas, né. E aí a gente fica, mas por que isso, né? No início do ano, quando se falou disso, não, que as bombas lá estariam em manutenção. E agora a gente vê imagens ali de pessoas reunidas nos canais secos, né? Caminhões jogando terra, obstruindo os canais. E aí eu me lembrei uma vez daquele discurso da Gleisi Hoffmann, quando o presidente foi inaugurar aquela ponte lá em Rondônia, a ponte do Abunã, uma ponte que ficou lá para ser feita há uns 50 anos, né? E até foi uma cena engraçada que o Bolsonaro atravessou a ponte sem capacete, de forma a chamar atenção para o evento, senão ele nem ia ser dada a cobertura, né? Mas ali resolveu um problema, né, de acesso, né, vamos dizer assim, entre um estado e outro, e uma coisa assim que beneficiou milhares de pessoas, né? E a Gleisi veio num discurso dizendo, e agora, como é que fazem os barqueiros, né? Nós temos que nos preocupar com os barqueiros, afinal de contas eles perderam seus empregos, ou seja, as pessoas que faziam os transportes ali no Rio, por não haver a ponte, né, os barqueiros, ela estava preocupada com isso, que na verdade a gente sabe que aquela estrutura de poder ali é mais uma pequena estrutura, se criam sindicatos, os mais fortes ficam ali, aí há um controle de 2, 3 empresários, o resto é tudo empregado, mas normalmente é uma coisa que está ligada, vamos dizer assim, à organização, né, vamos dizer, trabalhista e tal, que nada mais é que vamos dizer assim, um véu para esconder exatamente domínios e máfias, né, que controlam, vamos dizer, as carências das pessoas. E por que não isso não esteja acontecendo no Nordeste? Porque a grande denúncia é que isso afetaria o mercado lá, né, que é o mercado dos caminhões-pipa. E esse mercado, ele é uma das molas mestras, né, da indústria da seca, e quem controla a água, né, controla tudo. Então, é o que está acontecendo lá, mas muita gente está descontente e a gente está vendo denúncias aí na internet. Resta saber se isso tem fundamento, mas acredito que sim. Bom, e agora vamos falar um pouco do que está acontecendo no Oriente Médio, tá? É um assunto extremamente complexo, não vai ser em 4, 5 minutos que eu vou conseguir falar alguma coisa com profundidade disso. Mas eu aconselho a vocês, quem acompanha lá o canal da Bárbara, do Te Atualizei, né? Ela fez um vídeo de mais ou menos
30 minutos, que ela faz um resumo histórico de toda a questão ali da região, né, do Oriente Médio, desde lá de, vamos dizer, de 2000 anos antes de Cristo até hoje, quer dizer, quando começa realmente toda essa saga, né, do povo judeu. Então é importante entender isso, porque as pessoas gostam de pegar a relação de 1947 para cá, né, isso a partir da reação de Israel, né, que ocupou vários territórios árabes ali no momento da fundação do Estado de Israel, não desconhecem o porquê dessa reação, e o porquê ali Israel está ali naquela situação e todo o Oriente Médio ali passa a ser um barril de pólvora. Bom, uma das coisas é que parte, vamos dizer assim, da população árabe não aceita a existência do Estado de Israel, né? Eles querem um Oriente Médio muçulmano e aplicar a lei a Sharia, né? A Sharia, como vocês sabem, é a lei que é aplicada no Irã, que é uma teocracia, onde mulheres adúlteras são apedrejadas, homossexuais são mortos, onde você tem a mulher não pode sair, mostrar o rosto, tem que botar véu. Quer dizer, essa lei, né? E aí quem aplica a lei, vamos dizer, é o mulá, né? É o imã, né, o grande líder, né, o Ayatollah, e aí essas categorias, né, vamos dizer, dentro da religião muçulmana, né, eles têm ali o poder de vida e morte na população, conforme a lei Sharia, né, e é uma coisa que não está dentro, vamos dizer assim, do que se convencionou chamar de direitos humanos. Então, esse é um grande problema. As pessoas acham que em Israel, né, algumas pessoas acham que Israel é uma terra de judeus, não é. Lá convivem árabes, cristãos, judeus, ateus. Aquele estado é um estado extremamente próspero. Quando Israel foi instalada lá, eram pântanos, eram lugares assim inóspitos, deserto. Quer dizer, foi feito todo um trabalho. Israel trabalhou muito ali, né? Os judeus trabalharam muito para tornar aquele lugar produtivo, aprazível. Não há muito recurso natural lá, quer dizer, eles tiveram que realmente tirar a água, né, da pedra. E no momento que eles fazem isso, né, eles chamam a atenção também desses países que não conseguiram se desenvolver, né, trabalhar com tecnologia e tal, e trazer, vamos dizer, a riqueza para a sua população. Eles olham ali e cobiçam, vamos dizer, o que Israel criou, né. E são décadas ali dessa questão, gerações são feitas, né, são educadas no ódio. Então, o problema ali da faixa de Gaza, o problema da autoridade palestina, o problema do próprio Hamas, que são questões ali que eu acho que todos vocês estão acompanhando, estão entendendo melhor isso. É complicado uma solução do problema. É óbvio que o ataque que aconteceu no sábado, ele vem com muito ódio, carregado com muito ressentimento. São jovens ali que estavam empunhando armas, né, que entraram no território judeu ali, matando e massacrando indistintamente, né, mulheres, crianças, idosos, soldados. Não tinha, vamos dizer assim, não houve ali um discernimento o que eu ia atacar ou não, era simplesmente um extermínio, né, com características de extermínio. Eles entraram naquele território para fazer isso, e são exatamente essa geração criada pelo ódio, né, porque só o ódio explica, né, como essas pessoas, né, de uma forma desumana, fizeram o que fizeram. E agora Israel vai reagir. Né, está ali, estamos à beira aí de uma guerra, vamos dizer, já declarada, mas de uma ação de invasão ali do território da faixa de Gaza, né? Inclusive pediram a evacuação ali, 24 horas para evacuar o norte de Gaza, para que pudesse entrar ali por terra Israel e fazer uma limpa, né? Mas a verdade é que os líderes do Hamas, né, eles não estão lá, né? Eles estão em países árabes como o Irã, como o Catar, estão lá escondidos, né? Eles só dão ordens ali. Na verdade é uma estrutura de poder, né? Não tem nada a ver com o bem-estar dos palestinos, não tem nada a ver com isso, tem a ver com exatamente domínio e poder, que é o que eles exercem ali na faixa de Gaza pelo medo. É uma espécie de PCC, né? Mais um poder paralelo que tem lá, que exatamente submete aquela população, né, à força, né, num regime de força, e tem como objetivo, né, não é a criação de um Estado palestino. O objetivo deles, é claro, está lá no estatuto deles, é exatamente varrer Israel do mapa. Agora, se vocês querem saber a minha opinião do porquê isso aconteceu agora e da forma que aconteceu e qual foi a urgência disso, bom, a gente sabe lá que árabes e judeus são irmãos, né? Irmãos de fato, né? São tribos que nasceram do mesmo pai, o pai Abraão, está lá na Bíblia e tal, quem quiser pode ver o vídeo da Bárbara como eu recomendei. E
a verdade é que estava em andamento um acordo que leva esse nome, Pai Abraão, que a Arábia Saudita, né, junto com a Jordânia e Egito, que já são, assim, já reconhecem o Estado de Israel e que vivem ali em relativa paz com Israel, também assinaria esse acordo reconhecendo o Estado de Israel, e ali há interesses econômicos de ambas as partes ali que, obviamente, impulsionavam isso, né? O Irã, que é totalmente contra isso, né? Que a luta do Irã é exatamente para estabelecer um Oriente Médio muçulmano, né? Inclusive com a morte aos infiéis, que aí entre os infiéis entram os judeus e cristãos, né? Afinal de contas, no caso de nós cristãos, a Santíssima Trindade é uma blasfêmia para os muçulmanos e para aqueles mais radicais é punível com a morte. Bem, enfim. Mas esse acordo, né, do Pai Abraão, ele não foi suspenso, agora não vai acontecer, não tem data para acontecer, mas ele estava assim, na iminência de acontecer. Então, muito me parece que o Irã, que já vem municiando esse grupo Hamas, né, dando estrutura, né, passando para ele, inclusive, armamento, para que ele possa desenvolver esses ataques, de lá partiu essa ordem, né? Partiu a ordem de fazer esse ataque exatamente para frear esses acordos e poder deixar o ambiente lá tumultuado e tal, exatamente junto do interesse geopolítico, né? Não tem nada a ver ali com a libertação do povo palestino, nada disso. É uma grande besteira, quem pensa isso está pensando errado, a coisa ali tem interesses muito maiores por trás disso tudo. E para não dizer que não falei da guerra da Ucrânia, né, porque ela saiu do noticiário, bom, o Congresso americano semana passada já tinha, né, dado um stop ali em transferência de recursos para a Ucrânia de 45 dias, né, um congelamento. Com essa nova guerra, acredito que a Ucrânia vai ficar na mão mesmo, e Zelensky, que é um fantoche, né, dentro dessa história toda, que já deveriam ter partido ali para um acordo de paz, alguma coisa ali que viabilizasse os interesses de ambos, né? Ele partiu para o conflito e teve uma ofensiva agora mal sucedida e, obviamente, que a Rússia está aproveitando esse momento em que o mundo inteiro está com os olhos no Oriente Médio para fazer uma grande ofensiva lá dentro, e é o que está acontecendo mais uma vez. Ligou o moedor de carne lá na região e, bom, a gente vai ver, vamos observar nesse mundo tumultuado como é que as coisas vão acontecendo. Vocês desculpem aí o vídeo alongado, mas a gente tinha que falar dessas coisas, tá bom? Olha, um grande abraço para vocês e até a próxima.